Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Espíritos. Hoje começaremos na questão 60, então eu espero muito que vocês gostem e, de preferência, busquem aí fazer anotações, tá bom? Então vamos pro vídeo. Pessoal, a partir do capítulo 4, tá? Do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. A pergunta 60 ele faz o seguinte: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E aí o espírito responde: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então a força que une os elementos da matéria é a mesma, tanto para os corpos orgânicos quanto para os corpos inorgânicos. 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Então a matéria é a mesma, a gente não muda. Só que quando está no corpo orgânico, ela está animalizada, tá? 62. Qual a causa da animalização da matéria? Então, o que causa para que a matéria se torne animalizada, né? E aí ele fala o seguinte: sua união com o princípio vital. O princípio vital que é o que vai dar a vida, né? O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Então, o princípio vital, ele é algum agente particular, a causa, né? Ou é uma propriedade da matéria organizada, o efeito, né? Porque tudo na vida, a gente já estudou isso nos outros episódios. É efeito e causa, sempre, tá? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Então, olha só, gente, tanto um quanto o outro, porque a vida, ela é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria, porque senão não existe vida se o agente não agir ali sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá a vida a todos os seres que os absorvem e os assimilam, tá? 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituídos do universo. O princípio vital será um terceiro? Então a gente já sabe que a matéria e o espírito, que a gente já estudou isso nos... Gente, se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que você veja os outros episódios para você ter noção melhor das coisas que estão aqui, principalmente esse tipo de assunto que envolve a matéria, princípio vital, que é um pouquinho mais complexo, tá? Então eu recomendo que você veja os outros episódios. E aí ele pergunta se o espírito e matéria já são dois elementos, né, constituídos do universo, o princípio vital será o terceiro? E ele fala que é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Então a origem dele é na matéria universal modificada. E aí ele fala aqui, ó, é para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. E aí ele faz uma pergunta anexa. Ele pergunta aqui, ó: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações? E aí ele só responde: isso é consequência do que dissemos, tá? Porque um não vive sem outro, matéria sem vida sem matéria não tem como, e matéria sem vida também não. Pergunta 65, pessoal. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal, que é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, gente, o princípio vital, ele fica entre o espírito e a matéria, tá? É o que chamamos, né, porque ele tem por fonte o fluido universal, que tanto falamos, gente, vamos falar muito nesse livro, tá?
E aí, pessoal, eu até fiz um comentário aqui pra gente ter uma noção, ó. Enquanto o fluido universal pode ser visto como uma energia cósmica ou uma substância fundamental que permeia tudo, o princípio vital é uma energia ou força específica que anima a vida dos seres vivos. Então, para vocês entenderem a diferença. Mas o princípio vital tem por fonte o fluido universal. Então, é bom saber disso, tá bom? Pergunta 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? E aí ele fala, sim, modificado segundo as espécies. Então, sim, é o mesmo princípio vital, mas vai modificando devido às espécies, né? Não tem como a gente ter o mesmo princípio vital para um cachorro e para um humano. Não faria sentido. Tá? Pergunta 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital? Ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dizemos que esse agente sem a matéria não é vida? Então, gente, o agente vital ele não tem como se desenvolver sem a matéria. Então, ela precisa do corpo. Se não tem a matéria, não tem como ter vida. E a vida também não tem como, se não tem a matéria que vai ter, né? Um depende do outro. Um codepende do outro. Então, é muito importante que tenha a união dos dois é necessária para produzir a vida, ok? E aí, ele fez uma pergunta anexa aqui, que é: pode ser a dizer que a vitalidade se acha num estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? E ele falou, sim, é isso. Então, é exatamente isso. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. A partir de semana que vem, vamos ver sobre a vida e a morte. Então, por isso que eu vou separar em outro episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!